Oi, gente, e aí, meninas, meninos, vamos mais um dia. Gente, você vê uma zoadinha minha cadeira, ó, tem que botar um óleo que ela tá aqui, rem. Hoje nós vamos mais um dia, eita, vou pedir a Regi pra botar um olhinho aqui que tá, ó, é o óleo. Tem que botar, que ela é daquela de costureira, né, de ficar girando. Gente, hoje vamos aqui para Lucas 22:47, que Jesus é preso. Vamos lá, que diz assim, ó. E estando ele ainda a falar o quê? Quando Jesus falou outro devocional que vocês viram, que ele disse aos discípulos que estavam dormindo, para os discípulos vigiar para não cair em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12 que estava, que se chamava Judas, ia diante dela quem? Da multidão, né? E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhes a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou, né? Pegou a orelha e colocou, né? Cortou e Jesus colocou no lugar. Disse Jesus aos principais dos sacerdotes, aos capitães do templo e aos anciões que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador com espadas e varapaus, né? Jesus estava falando ali: saíste para me prender desse jeito? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a hora, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Tá vendo você? Aqui foi no momento que Jesus foi traído, que Pedro foi lá, Judas já tinha combinado para dizer que aquele que ele o beijasse, esse aí seria o Cristo, Jesus o Cristo. E os discípulos naquele alvoroço, né, foi como a gente viu ali na hora que o devocional de antes falou sobre Jesus mandou comprar espada, porque Jesus teria que se cumprir o que dizia Isaías, que ele seria pego como os malfeitores, né? Porque por causa da espada que estava ali na mão dos discípulos, ele tinha que ser pego assim, para dizer, eles é um dos malfeitores e tal, que não era o caso de Jesus. E aí o que é que diz aqui? E na hora que foi que Pedro fez, pegou a espada, cortou-lhes logo a orelha, né? Jesus pegou a orelha e colocou lá e mandou Pedro guardar a espada. Aí Jesus disse a eles ali: vocês vêm com eu estava todo o tempo com vocês nunca lançaram mão de mim, mas esse é o momento. Tá vendo, gente? E aí começou a perseguição, a prisão de Jesus, e vem a outra parte que é Pedro nega Jesus, tá bom? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, amados. A gente sabe que tudo isso que aconteceu foi para que nós estivéssemos aqui debaixo da sua potente mão e da sua graça, do favor imerecido. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional e tchau!